A evolução dos efeitos especiais do cinema em geral no mundo nos fascina, mas também nos incentiva, nos inspira a ser criativos. Hoje vamos falar sobre como a evolução do cinema, as técnicas incríveis usadas hoje em vários filmes podem nos inspirar a criar também nossas próprias produções. Esse é o canal Anamórficos. Antes de mais nada, se inscreva e ative as notificações do sininho para sempre receber em primeira mão conteúdo relacionado a cinema independente e produção audiovisual. Eu sou o Nando Bruck. Bora lá? Uma coisa que eu sempre costumo dizer para os meus amigos produtores de vídeo em geral é que eles precisam encontrar uma identidade, algo que eles possam usar para si e que possa ser uma marca deles, que possa identificar quem realmente eles são. Os maiores cineastas do mundo são conhecidos por terem suas próprias identidades, seja no modo como dirigem seus filmes, seja no modo como editam seus filmes, seja no modo de como eles procuram expor a sua visão da realidade, a sua visão do mundo. Os maiores cineastas de Hollywood, os maiores cineastas do mundo sabem que sua responsabilidade é transferir a sua visão da realidade ou a sua visão do mundo de uma forma mais lúdica para as pessoas. Por isso eles procuram ter uma identidade própria, algo que possa realmente imprimir sua marca em seus filmes. Muitos cineastas se destacam nesse quesito. Peter Jackson, Steven Spielberg, James Cameron, dentre outros. Mas há algo que não podemos negar. Há uma indústria cinematográfica que procura atender uma demanda mais comercial. E embora a arte ali se destaque pela grande quantidade de dinheiro envolvido, de produção e do próprio fator humano envolvido, nós podemos dizer que não é uma concorrência direta para os produtores pequenos de cinema independente. E por que a gente pode dizer isso? Porque há lugar para todo mundo. Diretores grandes como esses não vão sair lá de Hollywood para fazer um filme num sertão nordestino, por exemplo. Quentin Tarantino, por exemplo, não poderia fazer um filme igual Tropa de Elite, por exemplo, com a visão de José Padilha. Então, o próprio fator geográfico já influencia na própria natureza das produções cinematográficas pelo mundo. Considere, por exemplo, o cinema indiano, com todos os seus exageros e todas as suas excentricidades. Humanos ou super-heróis com poderes sobrenaturais ou super exagerados são a marca, são a identidade daquele tipo de produção cinematográfica. Filmes com cara de mangá e terror com um estilo muito apavorante são a identidade do cinema japonês, por exemplo. O fato é que nós não precisamos concorrer com o cinema hollywoodiano ou com qualquer outro tipo de cinema mundial, porque nós temos a nossa própria visão do mundo. Qualquer tema que você escolher para contar a sua história vai ter a sua identidade, vai ter o seu modo de contar. E o sucesso vai depender de como você decide contar essa história. O fator hardware, os equipamentos, realmente podem influenciar na sua produção. Mas no final das contas, como eu já disse várias vezes aqui no canal, o que vai determinar o sucesso do seu projeto vai ser a sua criatividade, a forma de como você conta a sua história. Eu já vi alguns produtores de vídeo e alguns cineastas desistirem no meio do processo de seu projeto apenas porque não conseguiram ver as limitações técnicas do projeto. Às vezes você quer contar uma história que requer muitos recursos e às vezes você acaba não pensando muito nisso. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode sim pensar em escrever um roteiro, uma história sobre uma invasão zumbi, por exemplo, ou uma invasão alienígena, ou sobre o fim do mundo, por exemplo. Mas quem garante que o material gerado com base nesse tema vai ser um bom material? Tudo bem, se você souber o suficiente de computação gráfica e tiver uma boa equipe para fazer tudo isso, mas sabemos que é algo extremamente difícil de se conseguir. Os filmes que abordam esse tema, eles têm realmente um exército, um batalhão de pessoas pensando em cada detalhe de cada cena desses filmes que envolvem esses temas mais complexos, mais grandiosos. Então nada impede de você criar uma história que se baseie em temas
que demandam uma produção muito grande, mas o material pode não sair muito bom. E é aí que entra a sua criatividade, e é aí que entra o paralelo que eu fiz no começo desse vídeo. Como que a evolução dos efeitos visuais, juntamente com a evolução dos hardwares, dos computadores, possibilitaram que possamos ser criativos. Antigamente, quando se queria filmar um grande landscape, por exemplo, uma grande paisagem fictícia, os profissionais, os especialistas em efeitos visuais da época inventaram uma técnica chamada matte painting. Inclusive o próprio James Cameron começou sua carreira fazendo matte painting, que eram grandes pinturas em vidro onde a câmera era acoplada para gerar aquela continuidade da cena e parecer que o personagem estava em uma outra locação. Isso a gente pode ver em vários filmes antigos, filmes até do Charlie Chaplin contém essa técnica. E hoje a gente pode fazer esse parallax, essa técnica de composição das imagens, em poucos minutos no computador. Isso é algo realmente fenomenal, é algo que nós devemos considerar como uma evolução muito grande no cinema, nos efeitos visuais, na própria sétima arte. Mas há um porém, é preciso se especializar nesses programas, nessas técnicas que hoje substituíram aquelas técnicas antigas, né, de composição. Há técnicas muito avançadas hoje que requerem uma gama de conhecimento muito grande, não é assim da noite para o dia, né? Você pode realmente, como eu disse, escrever um roteiro que aborde temas que requeiram uma produção, efeitos visuais muito sofisticados, muito complexos, mas você também vai precisar de um grande conhecimento técnico em vários softwares, vários programas para poder realizar aquele seu projeto. É possível, sim, é possível, e hoje nós vivemos numa era em que é mais fácil sair um grande sucesso de uma garagem, filmada por alguns garotos, do que às vezes um filme blockbuster vindo de Hollywood. Nós vivemos numa era que possibilita isso. Então eu deixo esse incentivo para vocês, dominem as técnicas para que vocês possam ter boas produções. E eu não falo só de cinema independente, de curtas-metragens, não falo só do cinema em geral. Eu falo das suas próprias produções aí na sua produtora, suas produções para redes sociais. Tudo com o devido conhecimento pode ser sofisticado, pode ser incrementado. Você pode realmente deixar a sua produção muito mais interessante se você conhecer técnicas que antes eram desconhecidas ou eram difíceis de fazer, mas que hoje estão aí, estão disponíveis para todos nós. Então eu deixo esse incentivo para vocês. Eu mesmo escrevi alguns curta-metragens que envolviam temas complexos de se fazer e o material foi muito difícil de gerar. Eu vou deixar aqui no card para vocês 2 curta-metragens que eu produzi, inclusive um desses meus curta-metragens, que eu chamo de curta-metragens experimentais, ele aborda um tema realmente muito complexo e muito difícil de se pôr na tela. E eu, com o conhecimento que eu adquiri até então, consegui criar ali alguma coisa interessante ao meu ver. Ok? Eu convido vocês a assistir. É outro conselho que eu deixo também, você fazer curtas experimentais, vídeos experimentais, teste bastante, que aí com base nisso você vai poder ter mais experiência, conhecer o seu equipamento, conhecer técnicas novas. E quando você cria, eu já falei inclusive nesse vídeo aqui, quando você cria, você está no processo de criação, você aprende as coisas muito mais rápido, você consegue sanar alguns problemas ali no corre-corre, ali na necessidade, e isso fica gravado muito mais facilmente. E eu falo isso para todos os campos da produção cinematográfica, da produção audiovisual. Falo isso quando se trata de você aprender 3D, quando se trata de você aprender roteiro, aprender produção em geral, captação, pós-produção e assim por diante. Então você pôr a mão na massa, você realmente colocar o conhecimento em prática é algo que vai fazer muito diferencial na sua evolução como filmmaker, como produtor ou como cineasta, ok? Esse é o canal Anamorfo, sempre trazendo para vocês temas relacionados à produção audiovisual, especialmente direcionado ali
a produção independente de cinema. Se inscrevam e ativem as notificações para sempre ficar por dentro, sempre receber em primeira mão esse tipo de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Boas produções e até a próxima!